Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre os exames na anemia sideroblástica. Bom, como eu falei para vocês, o primeiro exame que a gente vai fazer é o exame de sangue periférico e daí a gente vai trabalhar com o hemograma. Então, o que que vai ter nesse hemograma do paciente com anemia sideroblástica? Lógico, o paciente vai ter uma anemia, né? Vai ter uma queda dos valores de hemoglobina, vai apresentar microcitose e hipocromia. Então, a característica da anemia sideroblástica é microcitose e hipocromia, né? É uma anemia microcítica e hipocrômica. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte: eu não estou conseguindo, por algum motivo, sintetizar o anel de protoporfirina ou incorporar o ferro nesse anel. Então, consequentemente, eu não consigo produzir a quantidade suficiente de hemoglobina que eu deveria. As minhas hemácias, elas não vão ficar cheias de hemoglobina. Então, elas vão ficar pequenas, pouca hemoglobina dentro da hemácia. E hipocrômicas, por quê? Porque a hemoglobina é que dá cor à célula. E eu não consigo, né, sintetizar a quantidade suficiente de hemoglobina para deixar a hemácia naquela coloração vermelha, né, ou às vezes fica mais para um salmão, dependendo do tipo de corante que a gente usa no laboratório. Então, eu tenho como característica uma anemia microcítica hipocrômica. Posso observar anisocitose e poiquilocitose, tá? Tem alguns laboratórios que usam esse termo separado, eu acabo preferindo, né? Anisocitose, alteração do tamanho, então muda o RDW. Poiquilocitose, morfologias eritrocitárias diferentes do normal, a gente começa a encontrar. Ou tem laboratório que usa um termo só, anisopoiquilocitose, mas indica anisocitose e poiquilocitose. Geralmente, a anisocitose na anemia sideroblástica é algo bem intenso. E é muito comum, não é exclusivo, mas é muito comum a gente encontrar pontilhados basofílicos, que são restos de ribossomo, né, dentro dessa hemácia. Por que que a gente vê pontilhados basofílicos? Porque as enzimas, geralmente, elas estão bloqueadas. Foi o chumbo que causou uma intoxicação, bloqueou essas enzimas? Pode ser. Foi o álcool, né? E aí existe uma enzima que a gente chama de pirimidina 5-nucleotidase, abreviada a gente deixa ela como P5N, e essa enzima ela é responsável por degradar resto de ribossomo, por exemplo. Só que, como eu tenho resto de ribossomo que acabou ficando, né, sobrando essa célula. Só que como que eu tenho uma enzima bloqueada, ela nem vai participar do metabolismo do anel de protoporfirina e nem vai participar da destruição desses ribossomos que acabam sobrando dentro do eritrócito. Então, esse ribossomo, ele acaba sobrando, ele acaba ficando em excesso, ele acaba precipitando e gera os pontilhados basofílicos. Por isso que é muito importante a gente relatar essa inclusão eritrocitária quando a gente observar no hemograma. Então, aqui eu tenho um hemograma de um paciente com anemia sideroblástica, mostrando microcitose, mostrando hipocromia, algumas hemácias eu coloquei ali com a setinha azul, que mostra uma hipocromia intensa, né? O que é visualizado. Nesse caso aqui, a gente não tem uma hipocromia de todo o campo, são algumas células, então a gente dá um nome para isso, né? Anisocromia, variação dessa intensidade de cor. Aqui eu já tenho uma hipocromia mais intensa, né? Eu já consigo ver até na legenda da foto que o HCM está de 25, está um HCM baixo, tem uma microcitose, o VCM de 78 e eu tenho sim uma anemia. Então também é um esfregaço de um paciente com anemia sideroblástica. Muito importante que vocês vejam essas fotos e que vocês realmente estudem por essas fotos, analisem bem as imagens, foquem bem nesses detalhes, nessas alterações, tá bom? Aqui também eu tenho um hemograma de um paciente de anemia sideroblástica, mostrando microcitose, mostrando hipocromia. Só que no centro tem uma anisocitose, né? Tem uns equinócitos ali no meio, uma poiquilocitose. Só que no centro eu tenho uma hemácia com uma inclusão. Não são pontilhados basofílicos, porque o pontilhado basofílico, ele é distribuído por toda a hemácia, tá? É uma inclusão que é distribuído por toda a hemácia, são pontinhos, podem ser pontos finos, podem ser pontos mais grosseiros. Geralmente, quanto mais intensa a intoxicação, mais forte
mais grosseiro, pontilhado basofílico, ele apresenta, né, ele vai aparecer na imagem. Só que o que seria esses pontos ali que a gente consegue ver nessa hemácia? Ali, ó, coloquei a setinha mostrando para vocês. O que é isso? Rojo ali? Não, rojo ali também não. Rojo ali é um único ponto por célula, né? Então, o que é isso? Isso nós chamamos de siderócito. Então, toda essa célula eu dou o nome de siderócito. Ou eu posso chamar essa inclusão de corpos de Pappenheimer. O que são siderócitos ou corpos de Pappenheimer? A gente falou até agora que eu vou ter nesse paciente excesso de ferro, né? Vai sobrar ferro nesse paciente, justamente porque eu não consigo utilizar na síntese de hemoglobina. Esse ferro, quando ele sobra, e a gente faz uma coloração tradicional no hemograma, esse ferro pode ser precipitado pelos corantes. E aí a gente vê esse ferro, que é o que essa setinha mostra, a gente consegue ver nessa célula ali. E aqui eu também tenho ferro precipitado. E esse ferro precipitado eu chamo de corpos de Pappenheimer. Então, essa célula, ela possui corpos de Pappenheimer. Ou seja, são alguns grânulos, sempre mais de um, né? São vários grânulos dentro da hemácia, só que esses grânulos, eles possuem tamanhos diferentes, então posso observar nitidamente, eu tenho grânulos maiores, grânulos menores dentro dessa célula, e eu também tenho, eles não são redondos, né, a morfologia deles também é meio irregular, são grânulos irregulares, diferente, por exemplo, do Rojoli, que era algo bem redondinho, que era algo bem certinho. Então, esses são os corpos de Pappenheimer. Essa célula que tem os corpos de Pappenheimer, eu chamo de siderócitos, tá bom? São hemácias que eu consigo visualizar no sangue periférico do paciente. Então, aqui, mais corpos de Pappenheimer, do lado esquerdo, né? Grânulos irregulares, mais de um. Do lado direito é o Rojoli. Lembrando que corpos de Pappenheimer é excesso de ferro, corpúsculo de Rojoli é resto de núcleo, então é DNA, né? Então, Rojoli, um único grânulo grande e bem redondo, é um por hemácia. Pappenheimer, mais de um por hemácia, e são grânulos irregulares. Mais corpos de Pappenheimer. O que eu quero também ressaltar nesses corpos de Pappenheimer? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de laudar isso. Porque se você usa um corante ruim, um corante de uma qualidade mais baixa, esse corante, ele acaba formando precipitados na célula. Então, vai ficar uma sujeira nessa hemácia que eu posso confundir com corpos de Pappenheimer. Se você está relatando que o paciente tem, se você escrever no laudo corpos de Pappenheimer, você está afirmando que você está vendo excesso de ferro nessas hemácias, ou seja, anemia sideroblástica. Tá? Agora, se você não tem certeza e você relata, aquilo pode ser corante, o paciente não tem excesso de ferro. Por isso que é muito importante vocês entenderem essas alterações, entenderem essas inclusões, tá bom? Cuidado com precipitado de corante. Como que eu sei se é precipitado ou se é corpo de Pappenheimer? Primeiro, você tem que usar um corante de boa qualidade, e segundo, mexer no micro. Isso a gente vai trabalhar mais na aula prática. Se você micrometrar e a estrutura sumir junto com a hemácia, é porque está dentro. Geralmente, corpos de Pappenheimer. Se você micrometrar e essa estrutura que você está em dúvida, ela some primeiro, a hemácia fica bem evidente. Aí, quando a hemácia some, a estrutura fica bem evidente, significa que ela está em outro plano, ela está em cima da célula. Então, provavelmente, é precipitado de corante. Bom, exames bioquímicos. Então, como que vai estar exames de ferro desse paciente com anemia sideroblástica? Se a gente for trabalhar o IST, índice de saturação de transferrina, o IST vai estar aumentado, porque a transferrina ela está saturada. O paciente tem bastante ferro. E o corpo aqui, ele entende o seguinte, ele leva o ferro para o eritroblasto já está lá, cheio de ferro e não consegue utilizar isso. Só que o corpo sabe que está tendo queda de hemoglobina que não está conseguindo produzir. Ele não sabe entender o porquê. Então, a absorção de ferro, ela continua. Porque o corpo fala assim, eu não vou parar de absorver ferro. Eu não estou fazendo hemoglobina, por que eu vou parar? Eu tenho que continuar absorvendo. Por isso que a gente tem uma saturação da transferrina. A transferrina vai começar a transportar muito ferro. Por quê? Já tem o ferro circulando no sangue, ela pega mais ferro ainda que está sendo absorvido. Em alguns casos,
a absorção de ferro, às vezes, ela até aumenta, porque o corpo entende assim, poxa, não tá fazendo hemoglobina? Vamos absorver mais ferro para ver se vai, tá? Então, por isso que a gente tem o IST aumentado. Ferro sérico, que é aquele que ferro circulante no sangue, né? Que tem uma variação biológica muito intensa, também vai estar elevado. E a ferritina elevada, porque começa a acumular muito ferro. Existe muito ferro, nós não estamos utilizando. Olhando só pelos exames bioquímicos, poderia ser hemocromatose? Por esses exames bioquímicos, sim, tá? A hemocromatose vai dar esse mesmo perfil. Só que o que vai diferenciar a sideroblástica da hemocromatose? O hemograma. Por isso que a gente fala que para diagnóstico existe um conjunto de exames. Não existe só um exame, pronto, você finaliza o diagnóstico, né? O hemograma da anemia sideroblástica é um hemograma com queda de hemoglobina, microcitose, hipocromia, anisocitose, pode ter os pontilhados basofílicos, pode ter os corpos de Pappenheimer. Agora, na hemocromatose, o hemograma, ele é normal, tá? Então, se você tem um hemograma normal, você não vai suspeitar de hemocromatose. Mas se você tem um hemograma que mostra microcitose e hipocromia, você pode pensar em anemia ferropriva e você pode pensar em anemia sideroblástica. Como que você tira essa dúvida? Se é ferropriva ou se é sideroblástica? Pelos exames de ferro. IST, capacidade total de ligação, ferro sérico, ferritina, enfim, tá? Então, a gente sempre precisa trabalhar, a gente precisa caminhar, né, junto com os exames de bioquímica, para conseguir finalizar e fechar o diagnóstico do paciente. Então, foi o que eu falei para vocês. Quando que a gente vai suspeitar de anemia sideroblástica? Sempre que eu tenho uma anemia que mostra principalmente uma hipocromia, pode ter também uma microcitose, só que a hipocromia ela é bem mais evidente, tá? E quando o paciente tem o ferro sérico aumentado, o IST aumentado, a ferritina aumentada. Então, o paciente com anemia, hipocromia, microcitose, com esse perfil de ferro aumentado, a gente vai ter anemia sideroblástica. Paciente com anemia, hipocromia, microcitose, com esse perfil de ferro baixo, anemia ferropriva. Paciente com hemograma normal e esse perfil de ferro aumentado, hemocromatose. Então, aqui é aquele mesmo desenho que eu já apresentei para vocês, né? O primeiro mostra a transferrina. Cada bolota dessa tá representando uma proteína, uma transferrina. Então, eu tenho a transferrina de um paciente normal, a transferrina de um paciente com anemia ferropriva e a transferrina de um paciente com hemocromatose. Como que é a transferrina de um paciente com anemia sideroblástica? Igual a transferrina de um paciente com hemocromatose, porque ambos eu tenho excesso de ferro. A diferença é que na hemocromatose eu só absorvo, né? Absorvo, vou começar a acumular nos tecidos. E o que eu consigo, eu vou utilizando. Agora, na anemia sideroblástica, eu começo a absorver, só que eu não utilizo esse ferro. Então, acumula mais ainda, a transferrina ela acaba saturando mais ainda. Então, se a gente fosse escolher aqui entre esses três casos, qual seria o caso da transferrina da anemia sideroblástica? Seria o último, tá? Que é igual ao da hemocromatose. E para a gente confirmar tudo isso, mesmo passando por hemograma, por exames bioquímicos, para a gente confirmar se o paciente tem ou não anemia sideroblástica, a gente vai fazer um exame de medula óssea, tá? Então, agora sim, a gente vai falar do exame confirmatório. Então, vai ser puncionado a medula óssea do paciente, pode ser puncionado a nível de crista ilíaca, ou até mesmo de externa, acho que eu cheguei a trabalhar com vocês vídeos sobre essa punção, né, como que faz. E aí eu vou pesquisar lá na medula óssea se eu tenho ferro acumulado nos eritroblastos. Primeiramente, por que que para confirmar eu vou para a medula óssea? Porque é na medula óssea que está sendo produzidas as células. É na medula óssea que eu tenho muitos eritroblastos com acúmulo de ferro, caso o paciente seja um paciente de anemia sideroblástica. Então, eu vou pegar essa amostra da medula óssea do paciente e vou fazer uma coloração com corante chamado azul da Prússia, ou corante de Peirce. Tá? É o mesmo nome para o mesmo corante. Isso é uma coloração que a gente chama de coloração citoquímica. Por que citoquímica? Porque ela vai revelar, através de uma reação química, ela vai revelar uma característica da célula. E o que a gente vai revelar aqui? Se tem ou não ferro nesse eritroblasto.
Então, como a gente consegue ver, essas células indicadas pelas setinhas azuis, né? A figura da direita, da esquerda, eu tenho 2 células, e da esquerda eu também tenho 2 células, mas só uma está setada. Mas nas duas está acontecendo a mesma coisa. Então, são todos eritroblastos, são hemácias nucleadas, e quando a gente mistura com esse corante, o azul da Prússia, ele vai revelar uma característica da célula. E essa característica vai ser a presença do acúmulo de ferro, tá? É isso que o azul da Prússia vai revelar. E a gente pode ver que ao redor do núcleo, o núcleo está bem clarinho na figura da esquerda, mas o núcleo está rosa bem forte na figura da direita. A gente vê que ao redor do núcleo eu tenho vários pontos azuis. Cada pontinho azul desse é um local onde que eu tenho o acúmulo de ferro. Geralmente ao redor do núcleo, nessa região ali, a gente tem as mitocôndrias, e é ali que geralmente está ocorrendo o acúmulo de ferro. Então, aqui, ó, eu tenho mais, né? Então, as setas, coloquei algumas setas para indicar algumas, mas são muitos. Então, a gente vê eritroblastos, para a gente fazer essa coloração de azul da Prússia, para a gente fechar diagnóstico, eu preciso de amostra de medula óssea com eritroblastos, e o eritroblasto ele vai formar, vai revelar, né, quando corado, vai revelar ferro em excesso ao redor do núcleo. E esses pontinhos azuis de ferro, eles vão formar como se fosse um anel ao redor do núcleo. Então, a gente fala eritroblasto com anel de ferro, por exemplo, às vezes tem gente que acaba usando esse termo. Opa, pulou. Mas, como que é o nome dessa célula, o nome verdadeiro dela? Deixa eu ver até se eu coloquei aqui, ó. Aqui. Sideroblastos. Sideroblasto em anel, tá? Então, aqui eu tenho sideroblasto. Se eu pego um exame de medula óssea e vem escrito lá que o paciente apresenta sideroblastos ou sideroblastos em anel, significa que foi visualizado esses eritroblastos com acúmulo de ferro. Esse anel é justamente porque ao redor do núcleo, esse acúmulo de ferro faz como se fosse um anelzinho, né, mais escuro ao redor do núcleo. Então, a visualização de sideroblasto em anel indica anemia sideroblástica. Sideroblasto em anel é patognomônico de anemia sideroblástica. Encontrei isso, agora sim eu consigo fechar o diagnóstico. Sei que o paciente tem anemia sideroblástica. O que eu não consigo saber através desses exames que nós realizamos? Eu não consigo saber o que está causando isso. É uma deficiência genética? É sei lá, uma intoxicação por chumbo, uma exposição ocupacional, por exemplo? Não sei, tá? Aí o médico vai ter que investigar. Só que para a gente diagnosticar anemia sideroblástica, eu preciso pesquisar o sideroblasto em anel. Encontrando o sideroblasto, né, a gente já tem o resultado. Por isso que a anemia chama anemia sideroblástica. Vem de sideroblasto.